Queridos irmãos e amigos, a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Com a graça de Deus, estamos entrando no ar pela TV Kairos e também pela internet no nosso canal no YouTube. Aproveitando a ocasião, nós queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua existência, por sua companhia sempre aqui conosco. No programa de hoje, iremos estudar a lição de número 8 da classe de adultos, com o tema Jesus viveu a experiência humana. Mais uma lição cristológica, apologética, onde nós iremos concluir estes assuntos, os debates que envolvem a pessoa divina, humana de Jesus. Nós vamos identificar a experiência humana no ministério do Senhor Jesus. O segundo objetivo é explicar as heresias que negam a humanidade do Senhor Jesus. O terceiro objetivo é reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. No primeiro bloco, agora já nós iremos estudar a experiência humana no ministério de Jesus e nós iremos abordar primeiramente os debates com as autoridades religiosas, depois nós iremos estudar a vida social e religiosa de Jesus e, por fim, iremos finalizar este bloco estudando sobre as características próprias do ser humano. Glória ao Senhor Jesus por mais esta rica oportunidade de poder adentrar no seu lar ou onde você estiver agora, através do televisor, através de um dispositivo móvel, enfim. Nós queremos agradecer a Deus por sua audiência, por sua companhia aqui conosco. Deus abençoe todos os nossos irmãos que têm enviado mensagens lá no YouTube e nós agradecemos a Deus. São muitos irmãos, nós não queremos ser injustos aqui, mencionar alguns, outros não, mas sintam-se abraçados por todos nós. O feedback de vocês é muito importante para que nós possamos continuar fazendo sempre o melhor para a glória do Senhor, nosso Deus. Como sempre, para comentar a lição de hoje com muita alegria, estamos aqui na mesa com o pastor Elias Gomes, o pastor Davi Arruda e o nosso querido pastor Lucileno Cavalcante. Pastor Elias Gomes, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa. Uma alegria recebê-lo aqui para a gente encerrar esses temas cristológicos. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Lucileno, pastor Davi e todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado nos assistindo, minha profunda satisfação em estar aqui mais uma vez, onde nós estaremos discutindo aqui, bíblica e teologicamente, aquilo que deve ser observado diligentemente por cada cristão, essas doutrinas e também observado essas heresias desses grupos heresiarcas que tentam a todo e qualquer custo atacar a doutrina bíblico-teológica que trata de Cristo, aquilo nós chamamos de cristologia. E nós percebemos, pastor Epaminondas, que nesta lição encerra-se basicamente um ciclo aí de estudos cristológicos, né, incluindo também a doutrina da trindade ou da triunidade divina. E eu creio que há muito a aprendermos, inclusive também cooperarmos com os irmãos que atuam efetivamente na Escola Bíblica Dominical, lá nas bases. Muito bem, pastor Davi Arruda, paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa. Queremos agradecer a Deus por sua vida e por sempre cooperar aqui conosco. Pastor Davi, mais uma lição, onde nós iremos de forma apologética defender a natureza perfeita humana de Jesus, contrariando os ensinos heréticos que negavam a humanidade do Senhor. Amém. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Leno, a todos que estão nos ouvindo agora. É uma grata satisfação estar aqui. E, pastor, esse tema é interessantíssimo, como foi bem dito aqui, nós já estamos trabalhando ele, alguma lição. E hoje, debaixo da graça de Deus, tentaremos, biblicamente,
defender a perfeita experiência humana de Jesus, que tanto tem sido atacada nesses dias. Mas com a graça de Deus conseguiremos mostrar biblicamente que Jesus foi perfeitamente homem. Muito bem, pastor Leno Cavalcante, para o Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo. O senhor sabe, é sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. A nossa audiência é quem ganha com todos vocês aqui. Pastor Leno, Jesus tinha uma vida social, uma vida religiosa, tinha amigos, tinha vizinhos, né? Comia, bebia, sentia cansaço, sono, enfim, era um ser humano perfeito. A paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, querido pastor Davi, a todos os nossos irmãos também que acompanham o programa. Realmente, pastor Epaminondas, nós temos visto como que a cristologia, essa doutrina tão maravilhosa a respeito da pessoa de Cristo, ela se desenvolveu ao longo da história, né, se firmou, se clareou, né, e fechamos essa parte do trimestre, na lição 8, com esse tema maravilhoso, porque Jesus realmente, pelo que nós temos lido nos evangelhos, pelo que nós vemos na palavra de Deus, Jesus ele experimentou sim, né, como ser humano, né, de algumas situações próprias do ser humano. Então Jesus foi verdadeiramente homem. Muito bem, vamos iniciar os comentários, a começar pelo primeiro tópico, pastor Elias Gomes, a experiência humana do ministério de Jesus, e o pastor Ezequias Soares, pastor Elias, ele inicia na introdução dizendo o seguinte: o Senhor Jesus não viveu como um anacoreta, né, um eremita, um monge solitário. Ele teve a experiência humana, se relacionava com as pessoas, muito bem foi posta na verdade prática, que ele experienciou em todos os aspectos a vida humana, com a exceção de uma, que a lição trata muito bem: o pecado, pois ele tinha uma natureza humana perfeita, sem pecado. Pastor Elias, vamos comentar sobre esse primeiro subtópico aqui, os debates com as autoridades religiosas. Existiam, pastor Elias, muitos grupos, não eram? Muitas seitas judaicas nos tempos de Jesus? Com certeza, pastor Epaminondas, nós acreditamos, já foi falado aqui, que esse ciclo de lições que apontam para a pessoa de Cristo, mas também para outras evidências, outros fatores que devem ser evidenciados, inclusive as naturezas que já tratamos aqui, dos concílios que houveram ao longo dos primeiros 5 séculos ali da existência da igreja, e nós vimos que a humanidade de Cristo também era algo inconcebível por alguns grupos, né, religiosos, por alguns movimentos que nós chamamos de grupos heresiarcas. Essa é a terminologia ou a expressão que tem sido utilizada pelo comentarista pastor Ezequias Soares. E nós vemos, pastor Epaminondas, que tanto esses termos aqui, cremos que inicialmente é importante nós evidenciarmos e até conceituarmos, né, anacoreta, eremita, que são termos muito similares, muito semelhantes, e tudo basicamente tem o mesmo, digamos que, resultado conceitual. Basicamente significa um sujeito, uma pessoa, um indivíduo que vive em caráter de isolamento, né, diante das possibilidades de relacionamento, inclusive social, familiar, vive de forma isolada. É justamente o que Jesus não foi, justamente aquilo que Jesus não foi, pelo seu vasto nível de relacionamento com as pessoas, por onde quer que andava. E é claro que por vezes o Senhor se isolava, assim, inclusive no deserto, mas com finalidades espirituais específicas, e não necessariamente para evitar o contato, para evitar o relacionamento com as pessoas. Isso só está sendo falado justamente para desconstruir a ideia herética de que Jesus não teve uma manifestação humana, ou não teve essa natureza humana de forma concreta ou de forma provável pelas Escrituras. E nós vemos um texto após outro, inúmeros textos bíblicos que provam
que Jesus teve sim a natureza divina, porém teve 100% de natureza humana, contudo, sem pecado. Cabe ressaltar isso, já tem sido evidenciado que Jesus teve e apresentou essa natureza humana, porém com essa exceção, com essa observação, conforme está em Hebreus capítulo 4, versículo 15, sem pecar, porque Jesus não pecou. E diante disso, o pastor Ezequias, ele traz aqui a ênfase, alguns grupos religiosos da época, alguns mais religiosos, outros mais políticos, no entanto religiosos também, outros que faziam parte do meio judaico. E nós vemos aqui, entre eles, ele evidencia aqui os saduceus, evidencia os fariseus e evidencia os herodianos, para trazer à tona que nesses debates com esses grupos religiosos, nessas discussões, Jesus trazia às claras a necessidade de observar os princípios éticos, os princípios morais, responsabilidades civis que deveriam ser observadas diligentemente. Jesus vem falar de impostos, Jesus vem falar de cumprimentos basilares entre famílias, e tudo isso, de alguma forma, está em forma de síntese, de súmula, ali onde nós chamamos de Sermão da Montanha, ou Código de Ética da Vida Cristã, que nós chamamos Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, uma síntese muito importantíssima e que dá assim uma clareza, nos traz uma clareza do quanto Jesus se preocupava sim com esses aspectos humanos, e ele estava inserido, claro, nisso tudo, razão pela qual ele evidenciava. Mas, como foi proposto aqui pelo pastor Ezequias, pastor Epaminondas, nós dizemos que os fariseus eram separados, significam separados, era um grupo religioso que defendia a tradição acima das escrituras na sua época, era um povo, digamos que, dotado pela essência do legalismo religioso, né? Aquilo quando se faz com boas ações e aparentemente é muito extraordinário, mas as motivações pelas quais eles fazem aquilo está totalmente, absurdamente errada. Então nós vemos que os fariseus eram desta forma, razão pela qual o Senhor muito os rechaça lá no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, que eles são dotados de muita aparência, muita religiosidade, mas que essa crença nas obras e a observância contínua dos mandamentos não é resultado de uma mudança espiritual. Na verdade, eles fazem isso, mas para atender um protocolo religioso e não como resultado de uma mudança divina. Os saduceus eram mais um grupo político da época, né, pastor Epaminondas, que desacreditava na ressurreição, tinha dificuldade para crer no sobrenatural, negava a existência de anjos e etc. Então nós vimos que esse era um grupo religioso também, perigosíssimo da época. E por fim os herodianos, que era uma espécie de marqueteiros da época de Herodes, e esse grupo aqui, eles formaram um conselho, isso está lá em Marcos, capítulo de número 3, versículo 6, conselho com os demais grupos religiosos já citados, saduceus, fariseus, justamente não só para apedrejar, como já vimos aqui em outras lições passadas, não somente para prender Jesus, mas também para matar Jesus, porque negavam a existência de um Deus ali presente, e em outras ocasiões nós vemos que há grupos também que negavam fortemente a existência da humanidade de Cristo e essa experiência vivida por ele. Muito bem. Pastor Davi Arruda, a vida social e religiosa de Jesus. O pastor Ezequias Soares nos apresenta aqui esses dois aspectos que envolvem a experiência humana de Jesus, né? Jesus, ele foi concebido sobrenaturalmente, sabemos disso, por obra e poder do Espírito Santo, mas ele nasceu naturalmente, né? Ele teve uma chegada à terra como todos nós, não é isso? E aí nós temos aqui nesse ponto da lição que apresentar as referências bíblicas
E o texto dos evangelhos nos apresentam, né, dezenas de passagens bíblicas, pastor Davi Arruda, manifestando claramente essa humanidade de Jesus, contrariando o docetismo, né, que nós estudamos lá na lição 3, pastor Elias, que dizia que Jesus não tinha um corpo material, que ele não veio em carne, que ele era um fantasma, tinha apenas aparência de humano. Olha só que absurdo. É um absurdo pensar assim, mas esta heresia trouxe muitos prejuízos para os primeiros anos da igreja. Pastor Davi Arruda, comente sobre essa vida social e religiosa de Jesus. Muito bem, pastor Epaminondas. A verdade é que no decorrer dos séculos surgiram muitas explicações ou tentativas de explicações acerca da humanidade de Jesus. É claro que a que nós estamos tratando aqui é uma tentativa equivocada quando eles apontam, como muito bem o pastor Elias falou, apontam Jesus como uma espécie de monge que viveu sempre em um retiro espiritual. Na verdade, esse pensamento é uma tentativa sorrateira de negar a experiência completa que Jesus teve como homem. E a Bíblia Sagrada, principalmente os evangelhos, ao falar da sua vida, da sua experiência, ela mostra que esse argumento, este pensamento, ele não tem sustentação, porque a vida de Jesus, tanto humana quanto religiosa, ela foi muito intensa. Até mesmo na escolha dos seus discípulos, ele estava em um ambiente de amigos. Então a gente percebe dentro dos evangelhos que Jesus, ele não vivia de uma forma recuada, distante da sociedade. Ao contrário, ele estava sempre inserido, porque a Bíblia mostra ele no meio da multidão. Lucas capítulo 7, a Bíblia diz que ele moveu-se de íntima compaixão. E por que ele se move de íntima compaixão? Porque ele está ali, inserido naquele contexto, conhecendo as fraquezas, né? Outra prova disso é que a Bíblia diz que ele cresceu fisicamente e intelectualmente, né? Mostrando então a humanidade de Jesus. E eu concluo este pensamento com o que está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 15, que ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Por que ele se compadeceu? Por que ele moveu-se de íntima compaixão? Porque ele estava inserido naquele ambiente, ele via a necessidade das pessoas. Então, se Jesus fosse alguém que vivia isoladamente, não poderia ele conhecer as fraquezas, humanamente falando, né? Não poderia ele conhecer as limitações, mas ele se propôs a estar ali, vivendo a sua humanidade completa, como a Bíblia mostra que ele não somente andava com homens do seu nível, mas também com homens e mulheres desprezados pela sociedade, porque a Bíblia diz que ele teve uma experiência com a mulher pecadora na casa de Simão. Ele também teve a experiência com a mulher samaritana. Ele conviveu ali com os fariseus, mostrando que Jesus ele estava convivendo com todo tipo de pessoa. Então, por isso ele se compadece e por isso essa prova bíblica da humanidade completa de Cristo. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, características próprias do ser humano, elas são claramente apresentadas nos evangelhos, e esse ponto da lição aqui reforça, endossa tudo aquilo que a gente vem já comentando acerca desses atributos, dessas propriedades próprias nossas, né, do ser humano, que são vistas no Senhor Jesus e apresentadas pelos evangelistas. Muito bem, pastor Epaminondas, nós podemos ver realmente que nessa experiência humana, né, na encarnação, Cristo, ele viveu, né, todos esses, digamos assim, essas circunstâncias que cercam a vida de cada um de nós. E Jesus, ele experimentou tudo isso, né, como homem. Nós vemos que Jesus, quando Jesus ele é anunciado, ele é chamado de Emanuel, que é Deus conosco. E esse Deus, ele veio em carne e assumiu essa humanidade. E nós vemos que nessa humanidade, como o senhor já bem colocou, muito embora ele tenha sido gerado de forma sobrenatural pelo Espírito Santo, mas o seu nascimento se deu de forma natural, a sua infância,
né? O pouco relato que nós temos, mas nós temos no Evangelho segundo Lucas, relato da infância de Jesus. Isso significa, mesmo lá no relato do seu nascimento, Jesus nasce um bebê como outro qualquer. Jesus, ele cresce em estatura, ele cresce em conhecimento como homem, como criança. Jesus, ele também se desenvolve e aí a palavra de Deus, né, silencia a respeito desses anos entre a infância de Jesus até ao manifestar do seu ministério. No entanto, quando nós vemos os evangelistas narrando essa experiência de Jesus, Jesus, ele procurou ter esse relacionamento com as pessoas que o cercavam. Jesus, como já foi falado aqui, ele não se isolou, mas Jesus, ele procurou estar com as pessoas, né? Jesus, ele estava tão presente no templo como Jesus, ele estava presente entre os pescadores, Jesus estava presente entre as famílias. Jesus, diz a palavra que Jesus, ele teve sentimentos como ser humano, como angústia. Jesus, ele teve necessidades como ser humano. Jesus teve sono, Jesus teve fome, e é interessante também que a gente, meditando na palavra de Deus, a gente vê que Jesus teve até profissão, né? Segundo Marcos, no capítulo 6, versículo 3, o evangelista diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago? Então, até profissão Jesus teve. Então, imaginem, antes de iniciar o seu ministério terreno, Jesus era conhecido lá na pequena Nazaré como carpinteiro, filho de Maria, né, filho de José. Então, isso demonstra claramente que Jesus, ele viveu essa experiência como ser humano e viveu se relacionando com aqueles que o cercavam. Muito bem. Pastor Leno, o importante relato de Lucas sobre a humanidade de Jesus se mostra, pastor Elias, muito, mas muito necessário, pelo fato de que o pastor Ezequiel Soares nos apresenta aqui no livro de apoio, que os gregos, eles tinham essa crença mitológica, né, de que os deuses, eles se materializavam e assumiam diversas formas diferentes. Aí Lucas, pastor Elias, vai descrever a humanidade de Jesus, um Deus que assume uma pele humana, né, assume ali as responsabilidades de um homem natural como nós. Inclusive Lucas, ao se referir à humanidade de Jesus, usa a expressão filho do homem, né? Me parece que 26 vezes, pastor Leno, para exatamente dizer que Jesus, ele tinha uma humanidade perfeita. Ele não era uma aparição fantasmagórica, ele não era uma ilusão, né? Ele era um ser humano, não é isso, pastor Leno? Eu achei muito interessante essa abordagem do pastor Ezequiel Soares ao apresentar Jesus com essa humanidade, trazendo esse contexto da mitologia grega, exatamente porque Lucas está escrevendo aos gregos, né, pastor Elias? Ele escreve aos gregos para convencê-los de que Jesus é o Deus homem. A lição anterior nós estudamos a dupla natureza do Senhor Jesus, divino, humano em uma única pessoa. Nós vamos para o segundo tópico da lição, mas depois do intervalo comercial. Iremos falar sobre as heresias que trataram desse assunto, negando a humanidade de Jesus ou parte dela. Fique conosco, em instantes estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. No vídeo de hoje estamos estudando a lição de número 8. Jesus viveu a experiência humana. Neste bloco nós iremos falar sobre as heresias que negam a natureza humana de Jesus, que negam a humanidade do Senhor. E aqui nós vamos apresentar no mapa mental que está aparecendo aí no seu visor 3 assuntos muito importantes.
2 heresias serão apresentadas aqui e nós iremos naturalmente combatê-las. A primeira, o apolinarismo. Depois iremos ver a reação da igreja a esta heresia e, por fim, o terceiro subtópico, o monotelismo, que será abordado aqui pelos nossos comentaristas também. Nós queremos mais uma vez agradecer a Deus por sua vida. Permaneça conosco, tá bom? Não saia daí, o programa está muito, mas muito abençoado. Estamos aprendendo muito da parte do Senhor nosso Deus, aqui com os nossos comentaristas, os servos de Deus que estão trazendo aqui a palavra do Senhor ao nosso coração. Pastor Elias Gomes, heresias que negam a humanidade de Jesus. Parece que é um absurdo, né? Alguém negar que Jesus veio em carne, mas existiram estes que negaram, não é, pastor Elias, que atacaram a ortodoxia cristã, que negaram que Jesus tinha o corpo humano. Nós falamos no bloco anterior sobre, né, os aspectos bíblicos, teológicos, que apresentam essa humanidade perfeita de Jesus. E agora nós vamos, pastor Elias, falar sobre o apolinarismo. Quem foi a Apolinário, pastor Elias? Muito bem, pastor Epaminondas. Nós percebemos, pastor, que são muitos os termos técnicos, né, nesse meio cristológico, e isso é importante. Há pessoas que querem se afastar desses termos e fugir o máximo possível, mas são eles que indicam, digamos que o teor teológico ou bíblico teológico a ser tratado. Nós sabemos que isso é uma organização, digamos assim, didática para facilitar a compreensão daquilo que os falsos mestres ensinam, né? Então, apolinarismo é assim chamado por causa de Apolinário, que foi um bispo, né, de Laodiceia. Essa parte histórica é importante nós evidenciarmos para depois, sim, claro, nós entrarmos na outra parte que é mais propriamente bíblico-teológica. Nós vemos, ele nasceu muito provavelmente lá no ano 310, portanto, no 4º século, ali onde as ideias e os debates sobre a pessoa de Cristo estava em alto nível, estava fervendo. Morreu lá pelo ano 392. E o Apolinário, ele negava que Cristo tinha um espírito humano, né? Nós sabemos que todo ser humano, ele é composto de 3 partes, aquilo que nós chamamos de uma material e 2 imateriais, uma visível e 2 invisíveis, alma, corpo e espírito. Portanto, ele é tricotômio nesse aspecto, tricotômico. E Cristo, ao encarnar, ao conceber, aliás, ao entrar ou ao manifestar-se no ventre de Maria por uma ação sobrenatural, que já foi falada aqui, nós vemos que a partir desta encarnação, ele concebe a natureza humana e agora Cristo ele passa a ter alma, corpo e espírito. Pastor Antônio Gilberto até faz uma explicação assim muito, eu acho muito didática. Ele diz: com o corpo nós desenvolvemos as relações horizontais com os outros entes no mesmo nível no qual ele está. Com o espírito nós desenvolvemos as relações vertical com Deus, e com a nossa alma, que é o ente central, nós desenvolvemos as relações centrais. É onde o sujeito comunica-se consigo mesmo, é a sede das emoções, é onde perpassa os sentimentos, que é natural do ser humano. E Apolinário, ele negava que Cristo até tinha esse soma, que no grego é o corpo, é a carne. Cristo até tinha a psique, né, esse termo que aponta para a alma animal, para a alma da pessoa, mas ele negava contundentemente e pregava que Cristo não tinha um pneuma, que Cristo não tinha um espírito humano. E olha só, isso é muito perigoso. Inclusive, há pessoas que pegam e usam o texto das Escrituras, quando se faz ênfase ao Espírito Santo,
nós sabemos que tem vários termos ou várias nomenclaturas para fazer referência ao Espírito de Deus. E a Bíblia, por vezes, fala o Espírito de Cristo. E quando se fala esse Espírito de Cristo aqui, não está se referindo ao pneuma humano. Mas quando Cristo estava na cruz, ele diz assim, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele estava falando, sim, do pneuma. Ele estava falando do espírito humano, na condição de ser humano. E nós vemos, pastor Epaminondas, que negar a existência do espírito humano na pessoa de Cristo, de alguma forma, é negar também a natureza humana de Cristo. Automaticamente, a pessoa vai contra a doutrina da dupla natureza de Cristo. Isso é preocupante. Então, apolinarismo, ele foi contundentemente, digamos que refutado, e as suas ideias, as suas pregações, os seus ensinamentos foram considerados, aliás, reconhecidos como heresias, né? Nós vemos que isso foi legitimado e foi publicado num concílio muito importante, no último concílio que nós consideramos como dentre os 4 principais de Calcedônia. Isso foi muito bem fechado e ficou acertado, razão pela qual nós inclusive citamos em outras lições que durante esses mais de 15 séculos, esse concílio, as tratativas ali e as conclusões acerca da pessoa de Cristo é o que prevalece na igreja até nos dias de hoje. Muito bem, pastor Lendo, daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar sobre essa segunda heresia, mas pastor Leno, pastor Elias, pastor Davi, essa heresia, ela não está muito longe. A gente pensa que ela ficou lá no passado. Não, eu confesso a vocês que um dia eu tomei um susto numa pregação, num culto, quando o pregador disse que Jesus ele era 98% homem. Eu quase caí da cadeira, né? Assustado. Meu Deus, o que eu estou ouvindo? Então vejam, são essas e outras heresias que estão permeando muito dos nossos púlpitos. E a posição da igreja deve ser firme. Nós não podemos, de modo algum, abrir concessão para nenhum tipo de heresia dessa natureza, que certamente comprometerá a fé salvífica da igreja do Senhor Jesus. Precisamos ser combativos nesse sentido. E aí, pastor Davi Arruda, houve uma reação da igreja, não foi? Houve uma reação firme da igreja contra essa heresia que negava que Jesus fosse verdadeiramente o homem, porque dizer que, pastor Elias, ele tinha um corpo humano, que tinha uma alma humana, mas não tinha um espírito humano, que o verbo, né, que o Logos ocupou ali a parte, né, do espírito humano de Jesus, é uma heresia absurda que nós não podemos jamais. A igreja, ela reagiu, pastor Davi? Perfeito, pastor Epaminondas. Assim como a lição nos aponta, a reação da igreja é desprezar esse argumento, essa doutrina, e declarar como heresia. Porque, como muito bem o pastor Elias expôs, Cristo, assim como nós, ele tinha corpo, alma e espírito, e a Bíblia trabalha acerca disso. Mas a diferença que a Bíblia traz de Cristo para nós é a sua impecabilidade, ou seja, ele não pecou, ele não teve essa reação pecaminosa que tem todo ser humano. Então, a Bíblia ela trata isso muito bem, até mesmo sobre a sua santidade e o seu aspecto físico, em Isaías capítulo 53. Alguns não percebem, mas o profeta Isaías, ele relata de forma cirúrgica a brutalidade da crucificação, mostrando que ele sofreu com o corpo físico, mas quando ele trata de pecado, ele sempre refere a nós, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Ou seja, ele mostra o sofrimento do corpo físico, mas ele preserva a santidade do Cordeiro, mostrando que o que está sobre Jesus é uma imputação jurídica, ou seja, ele não está ali porque ele cometeu algo, mas ele está levando sobre ele uma sentença que era nossa, ou seja, mostrando que como homem ele sofreu, padeceu, teve as suas necessidades, mas como
ele preserva o seu caráter santo, como a Bíblia mostra que a diferença dele para conosco é este caráter, né? Ele não peca, ele não pecou, ele não teve inclinações ao pecado. Muito bem. Pastor Davi, então, demais companheiros, nós podemos afirmar, pastor Elias, que Jesus, ele não se fez pecador, mas se fez pecado. É diferente, Perfeito. Não é verdade, pastor Elias? Essa afirmação, ela é diferente. Contribui exatamente com a declaração da doutrina da impecabilidade de Cristo. Aquele texto, pastor Davi, que Paulo cita na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado. Ele não se fez pecador, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ali, pastor Davi, está claramente a imputação da qual o senhor falou, não é isso? Perfeito. Foi imputado a Cristo e a nós também foi imputado a justiça. Olha só que coisa interessante. Então, a gente percebe que ele teve a experiência completa humana, mas todavia de forma alguma teve sobre ele nenhum tipo de inclinação pecaminosa. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, agora sim, vamos falar sobre o monotelismo. O que é o monotelismo? E diferencie para nós monotelismo de monoteísmo, para que as pessoas, os professores, os irmãos aí, né, pastor Elias, não confundam. Faça essa distinção primeiramente, pastor Elias, pastor Leno, desses dois termos e depois explique essa heresia. Pastor Epaminondas, é importante porque são, como até o pastor Elias já colocou aqui, são alguns termos bem similares, parecidos na grafia, mas que com sentidos totalmente diferentes, né? Conceitos totalmente diferentes. O monoteísmo é a nossa crença em um só Deus, né? É a doutrina ortodoxa a respeito de Deus, cremos em um só Deus, e isso é o monoteísmo. O monotelismo, né, ele vem de duas palavras gregas, dois termos gregos, monos, que é um ou único, e telema, que seria vontade ou desejo. Então, essa heresia, o monotelismo, basicamente eles afirmavam que em Cristo havia sim duas naturezas, ou seja, havia a natureza humana, havia a natureza divina, porém só havia uma vontade. E essa heresia, né, foi uma tentativa de Sérgio de Constantinopla, ali o patriarca de Constantinopla, aliado ao próprio imperador bizantino, né, Heráclio, e que foi uma tentativa de conciliar os monofisistas, que foram declarados hereges, né, no Concílio de Calcedônia, e que, como foi falado na lição passada, os monofisistas, muito embora tenha sido declarado como heresia, mas muitas igrejas permaneceram, igrejas do Oriente, permaneceram com essa doutrina, com essa heresia. E aqui Heráclio, numa tentativa, que ele era o imperador do império, numa tentativa de até conciliar essas diferenças, apoiou essa heresia do patriarca Sérgio, que dizia: olha, a gente recebe o que foi decidido no Concílio de Calcedônia, ou seja, Jesus, ele tem as duas naturezas, e aí a gente concorda, porém, Jesus, ele teria apenas uma vontade, ele não teria a vontade humana, ele teria apenas a vontade divina. E aí, como já foi falado a respeito até do apolinarismo, né, Jesus, essas duas heresias, elas dizem: olha, Jesus foi quase homem totalmente, mas não foi totalmente. É isso que na prática significa. E na verdade nós cremos que Jesus, ele foi homem integralmente, né? Integralmente. Agora é interessante notar a respeito do monotelismo que
Aqui a própria lição, o texto da nossa lição, da leitura bíblica, ele narra ali aqueles momentos em que Jesus, ele ali no Getsêmani, né, ele enfrenta aqueles momentos antes da crucificação, e no versículo 42 do capítulo 26 de 2 Mateus, que diz assim: e indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Aqui Jesus, ele estava demonstrando aqui a sua natureza humana, com vontade humana, mas aqui ele se submete à vontade divina. E nessa submissão à vontade divina, neste versículo expressado, nos faz realmente crer e confirmar que Jesus, ele tinha as duas vontades, ou seja, ele tinha a vontade humana e tinha a vontade divina. O autor até, acho que é no livro de apoio, ele até faz um comentário dizendo: olha, Jesus, ele, com a sua vontade humana, Jesus, ele decidia o que ia comer, Jesus, ele decidia até nas suas palavras, que ele ia se relacionar com os familiares, com os amigos. Então, Jesus, ele tinha sim a sua vontade humana, porém, essa vontade humana, no seu plano de salvação, ele se submete à vontade divina. Muito bem. Pastor Leno, nesse processo de refutação ao monotelismo, pastor Elias, pastor Davi, né, o papel do patriarca de Jerusalém, né, o Sofrônio, foi muito importante o papel dele. O pastor Ezequiel Soares, os professores de escola dominical devem se atentar também a essa última parte aqui, desse terceiro subtópico, em que este patriarca, lá por volta do ano 633, refutou com evidências claras, bíblicas, né, sobre essa ideia de que havia apenas uma vontade, apresentando inclusive esse texto que o pastor Leno aqui fez menção. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à natureza divina. Isso fica muito claro por esse texto que o pastor Leno leu, da agonia lá do Getsêmani. Exatamente. E é interessante saber que nessa história toda da refutação dessa heresia foi bem difícil, porque havia um apoio do imperador a essa heresia, né? Tanto que aqueles que refutaram essa heresia no início foram perseguidos, foram torturados, né? Mas a verdade prevaleceu, né? A argumentação do texto bíblico, a palavra era irrefutável, a palavra de Deus, ela é irrefutável. Então permaneceu inclusive o patriarca de Jerusalém, o Sofrônio, foi alguém que elaborou muito bem isso, e anos depois, né, já no ano 681, no concílio, no terceiro concílio lá de Constantinopla, os seus argumentos foram utilizados para que fosse declarada então como heresia. Muito importante conhecer essa parte histórica para que haja um argumento muito bem formatado, consolidado pelos nossos queridos professores. Nós vamos para o terceiro tópico da lição, onde nós iremos falar sobre essas heresias na atualidade, como que elas estão se apresentando na atualidade. Mas sobre isso falaremos depois do intervalo. Até já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje. Queremos agradecer a Deus por sua vida. Você que chegou agora, muito obrigado por sua companhia. Fique conosco. Ainda temos alguns assuntos muito importantes a tratar aqui. Estamos hoje estudando a lição de número 8 com o tema Jesus viveu a experiência humana. E agora nós iremos falar sobre
como que as heresias que estudamos no bloco anterior, o apolinarismo e também o monotelismo, estão se apresentando nos dias de hoje na atualidade. Como que essas heresias elas vão estar se manifestando? Primeiramente, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? E depois, Jesus era visto como alguém da comunidade. E aqui eu quero chamar o pastor Elias Gomes. Fale sobre esse primeiro aqui subtópico. Que negócio é esse, pastor Elias, de que Jesus esteve nos Estados Unidos? Conte aí para nós essa história. Pastor Epaminondas, nós estamos falando sobre, nesse último bloco, sobre a possibilidade e a real possibilidade, na verdade, da existência dessas heresias no nosso meio, né? E tendo isso em vista, é que nós devemos, a cada dia, bíblica e doutrinariamente, dobrar nossa atenção para não sermos enganados, para não cairmos nessas fábulas, né, que existem por aí afora. Já falamos aqui em outras lições, o teor é o mesmo das heresias que nós estudamos aqui historicamente, lá dos 4, 5 primeiros séculos, mas a capa ela vem diferente, ela vem com outra roupagem, e é por isso que nós devemos evidenciar contundentemente o texto sagrado, o que a Bíblia diz e o que a Bíblia usa-se para refutar essas heresias, esses ensinamentos errôneos. Nós vimos aqui que o pastor Ezequias até diz que na atualidade existem muitos grupos com crenças um tanto quanto bizarras, né? No que diz respeito à vida de Jesus. Há movimentos que dizem que Jesus esteve na Índia, esteve nos Estados Unidos, né? Os mormons, por exemplo, eles afirmam contundentemente isso. E nós vimos que a Bíblia não fala nada disso. Nós não devemos ter ouvido onde a Bíblia não tem fala. Aquilo que a Bíblia não diz, nós não devemos ir além de considerar como meras especulações. E há pessoas que estão mais atrás daquilo que é duvidoso, aquilo que não é certo pelas Escrituras, aquilo que não se tem certeza, e gasta todo o seu tempo, suas energias em busca disso. Isso é muito preocupante. Nós devemos observar o que a Bíblia diz, né? Porque isso que a Bíblia diz é o que verdadeiramente nos edifica, nos consola, nos exorta. E nós vemos que quanto a essas andanças, inclusive missionárias de Jesus, ele esteve apenas em 3 países, né? Nós vimos isso, em especial aqui nos Evangelhos. Teve no Egito, teve na antiga Fenícia, né, atual Líbano, e esteve também em Israel, onde praticamente ele manifestou o seu ministério. Mas o que nós devemos atentar nessa parte, pastor Epaminondas, pastor Davi, pastor Leno, é que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que essas fábulas profanas, elas deveriam ser rejeitadas, elas deveriam ser refutadas, e que nós nos dedicássemos ao evangelho da piedade, aquilo que verdadeiramente nos edifica, aquilo que verdadeiramente nos traz uma mudança. E, em especial, nesse aspecto, em se tratando da necessidade de nós crermos doutrinária e biblicamente na existência da natureza divina, mas também na natureza humana, que é o que está na baila nesta oportunidade. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de número 3, ele diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Ainda na segunda epístola de João, versículo de número 7, ele diz na parte A: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E esse termo carne aqui
para fazer referência não àquilo que representa no mundo espiritual um sistema pecaminoso. Não está falando disso, está falando da matéria. Portanto, é uma linguagem literal. E nós devemos, sim, tomar um posicionamento, e o nosso posicionamento ser firme, como já falou o pastor Epaminondas, e refutar contundentemente, porque esses princípios doutrinários, eles são absolutamente atemporais, eles são inegociáveis, eles são para todo o tempo e eles permanecem para sempre na igreja. Nós só queremos evidenciar, pastor Epaminondas, uma outra ênfase, que como nós estamos falando da natureza, e isso falando de linguagem figurada e literal, me veio à mente que há pessoas, muito provavelmente, que querem pegar essas manifestações do comportamento humano de Cristo, da natureza humana, como fome, sede, tristeza, esses sentimentos que ele teve naturalmente como ser humano, e querem colocar isso dentro de uma linguagem antropopática ou antropomórfica para, digamos que, explicar, não, isso aqui é a natureza divina, aquilo que nós já entendemos que é concebível, nós fazemos uma leitura antropopática, antropomórfica, já tratamos aqui em lições passadas, para explicar a manifestação de atributos que são humanos, mas que são direcionados a Deus, na época ou no período de tempo em que a natureza humana de Cristo ainda não estava manifestada. Mas quando nós estamos falando aqui desses textos nos evangelhos, inclusive em Mateus, nós estamos falando de textos literais. Não tem nenhuma linguagem figurada aqui, está se falando do aspecto literal da pessoa de Cristo. Muito bem. Agora, pastor Davi Arruda, Jesus era visto como alguém da comunidade e não como um estrangeiro, por exemplo, como esses esotéricos aí contrariam o evangelho. Muito bem, pastor Epaminondas. Estas afirmações, como já foi dito aqui, bizarras, onde diz que Jesus esteve na Índia, nos Estados Unidos, elas perdem os seus fundamentos, a gente analisando até de forma simples os evangelhos, porque mostram que Jesus ele foi tido como alguém natural da cultura judaica no meio deles, ou seja, Jesus não foi tratado com nenhum tipo de estranheza, porque Jesus era judeu, ele foi criado naquele contexto, com aquela cultura, inclusive até ensinado na forma da religiosa de sua época. Prova disso é que no seu sermão ele cita o Pentateuco, os profetas, mostrando que ele está familiarizado com aqueles ensinos, com aquela cultura. Então, quando nós olhamos os evangelhos, a gente percebe que não há fundamento bíblico para esse tipo de tese, ela é antibíblica, ela não tem nenhum tipo de sustentação e a própria Bíblia desmancha de forma muito fácil qualquer tipo de argumento como esse, pastor. Muito bem. Agora, pastor Leno Cavalcante, ainda dentro dessas manifestações heréticas, né, daquilo que nós já estudamos, o apolinarismo e o monotelismo, pastor Leno, nós podemos enquadrar também a teologia liberal aí, pastor Leno? Com certeza, pastor Epaminondas, a teologia liberal, um movimento que surge já no final do século XIX, início do século XX, questionando muitos ditames do cristianismo, aquilo que já havia se firmado como fé, como doutrina. Então surge uma releitura teológica a respeito das doutrinas e da fé. E esses teólogos liberais, uma das coisas que eles anulavam, procuravam tirar, era o sobrenatural. Era tentar explicar logicamente aquilo que é narrado nas Escrituras. E uma das coisas que eles questionam é exatamente isso. Como que pode Deus se tornar homem? E haver essa harmonia entre essas duas naturezas. E nós vemos que isso é colocado pela teologia liberal justamente para, usar um termo aí da atualidade, desconstruir
esse Jesus, né, que nós cremos e que a Bíblia apresenta, né? Seria uma forma de, ao desconstruir a natureza humana de Cristo, ou dizer que ela era parcial, né, seria uma forma também de atingir o próprio efeito do sacrifício de Cristo, ou seja, a nossa salvação. Então isso é muito sério, isso é muito sério. E é importante também dizer que nos nossos dias, logicamente, a teologia liberal é refutada, não tem espaço dentro do ensino daquilo que nós cremos, porém, de alguma forma, nos dias que estamos vivendo, muitos estão descobrindo todo tipo de teoria via redes sociais, todo tipo de invencionice teológica e doutrinária, e estão apresentando muitas vezes Jesus de diversas formas. E aquilo que nós temos aprendido, e eu acho importante essas lições que servem para nos despertar a olhar o perigo que se apresenta hoje dentro das nossas igrejas, nos nossos púlpitos, ou mesmo naquilo que os nossos irmãos estão se alimentando pelas redes sociais, ou pelos vídeos, enfim. E é importante a gente enfatizar isso, a que nós venhamos nos voltar para a ortodoxia da doutrina cristã, para aquilo que nós temos recebido, e batalhar, como disse Judas, pela fé que uma vez foi dada aos santos. E essa questão da pessoa de Jesus, muitos até têm mistificado, muitas inventado, vou usar esse termo, tem inventado muita coisa a respeito de Jesus que não está na palavra, e que muitas vezes, para ganhar likes, para causar impacto, para ser comentada aquela mensagem ou aquele ensino, inventam coisas que a Bíblia não diz. Então, nós temos que ter muita coerência com aquilo que a Bíblia nos apresenta e aquilo que nós ensinamos. Muito bem. Para a gente finalizar, pastor Elias, o programa de hoje, nós poderemos levantar mais uma questão aqui. Jesus hoje, no céu, ele tem uma natureza humana? Olha o que diz Paulo, primeira carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É muito interessante esse versículo, porque muitas pessoas, talvez desapercebidamente, não conseguem conceber que Jesus, quando ele desceu do céu, assumiu a natureza humana, ele não deixou de ser Deus. Mas quando também ele foi assunto ao céu, elevado às alturas, ele não deixou de ser homem. Claro que a natureza humana de Jesus é com um corpo glorificado, um corpo não mais sujeito à matéria, não mais sujeito às leis da física, nem mesmo ao tempo, não é isso, pastor Elias? E o Senhor Jesus voltará em breve com o corpo com que ele foi ressuscitado, pastor Elias, para implantar o reino de Deus aqui na terra. Que você tenha essa convicção de que o Senhor Jesus, na pessoa única de Jesus, haviam duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana, que não se confundiam, e que ele tinha duas vontades, a vontade humana naturalmente submetida à natureza divina. Tenha essa convicção, não aceite qualquer heresia que contraria essa verdade bíblica. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, permaneça conosco na nossa programação, e na semana que vem estaremos juntos novamente, agora para tratarmos de assuntos pneumatológicos. Vamos falar sobre a deidade do Espírito do Senhor, e você é o nosso convidado
para acompanhar a nossa programação. Mais uma vez, muito obrigado por sua audiência, por sua companhia. Agradecemos também a produção do programa. Deus abençoe todos que estão trabalhando aí nos bastidores e os nossos comentaristas. Pastor Elias Gomes, pastor Davi Arruda, pastor Leno Cavalcante, muito obrigado. Eu rogo aos céus que multiplique as bênçãos de Deus sobre as vossas vidas. Nós temos recebido muitas mensagens do pastor Elias e as pessoas, elas estão gratas a Deus pela vida de vocês que têm ajudado nessas lições que, convenhamos, cá para nós, são lições um tanto quanto difíceis, não é? São lições que exigem um esforço um pouco mais dos nossos professores, mas nós estamos aqui com a ajuda de Deus, a graça do Senhor, para de alguma forma contribuir com o crescimento espiritual de todos.